que não é por nós, mas é por Deus que nós recebemos e somos direcionados e fortalecidos. Então, ouça a palavra como realmente algo que você precisa dela, porque a palavra é de Deus, então é Deus falando, né, com vários sotaques aí, está falando com o sotaque aqui do Vilela, mas é Deus falando conosco, porque Ele usa pessoas para falar a palavra dEle. E eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo de número 6. Hebreus, capítulo de número 6. Esse texto que nós vamos ler, parte dele, nós ouvimos o pastor Charles, da última vez que aqui esteve ministrando no ano passado, né? Creio que no final de outubro ele esteve aqui ministrando, e ele usou esse texto e ele citou um versículo aqui que nós ficamos repetindo, né? Um trecho de um versículo várias vezes, e então no começo dessa semana eu estava lendo Hebreus e eu li, e Deus falou daquilo que ele tinha falado e uma outra direção, um pouquinho mais. Então eu quero compartilhar com vocês, que eu creio ser importante para esse momento que nós vivemos. Vamos ler então Hebreus 6, a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 20. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Hebreus 6, 9. Mas de vós, ó amados, nós esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que nós assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servem, ou servis. Mas desejamos que cada um de vocês mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura, firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Que o Espírito Santo nos direcione e possa falar aos nossos corações. Amados, o tema que eu quero dar, eu não coloquei aqui, mas eu quero falar da importância da esperança. E esta passagem, nós precisamos entender todo um contexto para entendermos uma mensagem que, lendo simplesmente, ela não é tão simples de se entender, mas como toda a palavra de Deus, ela é uma mensagem simples, porque Deus é simples. E essa passagem, desde o início do capítulo 6 aí, vai falando de pessoas que foram tremendamente abençoadas por Deus, porém, elas não chegaram no fim, elas caíram, elas não prosseguiram em sua missão e acabaram, no final, servindo de escândalo para a obra do Senhor Jesus
e para a palavra de Deus. Porque uma pessoa que foi tão abençoada, amados, quando ela cai, ela serve de pedra de tropeço para o evangelho, ela serve apenas de escândalo. Então, esta palavra está falando acerca disso. Ela chega a comparar com uma terra onde Deus derrama chuva e toda a terra é grandemente abençoada. Porém, existe um tipo de terra que vai frutificar e trazer muita alegria para aquele que trabalhou com esta terra. Olha que interessante. Porém, existe outra terra que também recebeu a mesma bênção, que recebeu a chuva e foi trabalhada. Porém, ela vai produzir somente espinhos e pragas para aquele que trabalhou com ela. Então, está falando do investimento de pessoas na nossa vida, investimento que Deus usa pessoas para fazer em nossas vidas, e nós que temos sido investidos, qual o resultado que nós vamos dar para as pessoas que Deus tem usado para investir em nós. Essa é a tônica desta mensagem, amados. É isso que esta mensagem está dizendo. Aqueles que produzem espinhos e pragas são aquelas que acabam de alguma maneira provocando dor, sofrimento e obstáculo apenas na obra de Deus. Então eu escolhi, amados, e todos os dias eu tenho que escolher a bênção. Então, aqui Deus, então começa a falar por nós, para nós, e Ele diz exatamente isso no início da nossa leitura, que diz assim, para mim e para você, e para assim dizer, no versículo 9 diz assim, mas de vocês, ó amados, nós esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação. Ou seja, esperamos de vocês não espinhos, não frustração para aqueles que investiram, mas nós esperamos coisas melhores, né? É Deus usando a palavra, amados, para falar conosco. Deus, Ele espera algo de nós. Então, Ele diz, eu espero coisas muito melhores, coisas que fazem parte da vida daqueles que foram alcançados por Jesus, daqueles que foram salvos por esta palavra que investiram. Muitos não são, muitos foram, mas desistiram. Mas o que Deus então quer e começa a nos ensinar nesse texto é como fazer para podermos chegar até o fim, para que possamos não ser esses que pararam no meio da estrada, no meio da caminhada, esses que desistiram e que de bênção se tornaram em maldição, e que que provocadores de alegria se tornaram provocadores de angústias, de tristeza e de sofrimento para aqueles que trabalharam na vida dele. Então, amados, aqui o que nós entendemos, o que faz parte da vida de alguém que foi salvo? Amados, todo mundo só é salvo por uma coisa: fé. Ele crê. Isso é fato, né? Ele crê. Todo mundo que é salvo, crê. Né? E nós precisamos entender algo, né? Muitas pessoas creem em Deus. Elas têm fé, elas acreditam, mas creem em Deus apenas com medo de ir para o inferno. Ou porque creem em Deus, porque eu preciso dele, eu preciso de Deus, eu quero Deus. Então, amados, esse é um tipo de pessoas. São pessoas que elas
acreditam em Deus, têm medo de ir para o inferno, mas elas não esperam nada. E eu quero dizer para vocês o que mostra esse texto para nós. Porque a fé e a esperança, elas caminham intimamente ligados. Então, a fé de Deus não é apenas acreditar que Deus existe. Isso até o diabo acredita. Não é simplesmente acreditar que a palavra é verdade, porque até o diabo sabe disso. Mas, amados, é esperar. Fé e esperança caminham intimamente ligados, porque na definição de fé que a palavra nos ensina, em Hebreus 11:1, diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de coisas que nós não vemos. Ora, o firme fundamento, a fé, em algumas versões diz claramente, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, amado, fé e esperança andam juntos. Por isso que Jesus, ele diz para Tomé que não tinha visto ele, mas não acreditou. Jesus diz: mais feliz, mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Então, amados, vamos entender que Deus, ele está falando aqui, neste texto, de esperança. É isso que está falando. Esperança. Como nós vamos fazer para podermos ter esperança? Então, é isso que eu creio e que eu quero estar falando um pouco para vocês que aqui estão. Nós, quando nos convertemos, nós recebemos promessas. Se você não tem promessa de Deus, você não tem esperança de nada. Então, o que vai nos fortalecer é esperança. Então, como? A dúvida é, como manter a nossa esperança em dias tão difíceis e de tantas perdas? Então, vamos tentar aprender aqui em 3 pontos que eu numerei aqui, que eu separei, para falar com vocês. Primeira coisa para mantermos a nossa esperança: servir na obra com amor. Eu estou falando apenas, só estou apenas interpretando o texto. Eu só estou falando aquilo que está escrito aqui. É só isso. É só isso. Nós não servimos porque as pessoas são boazinhas, nós não servimos porque os líderes nos entendem, faz tudo o que a gente quer. Não. Nós servimos porque nós amamos. Nós servimos porque nós queremos que acompanhe a nossa vida, sabe, aquilo que faz parte da salvação. Atitudes de quem é salvo. Né? Então, veja o que diz a palavra aí nos versículos 10 e 11. Diz assim, né? Então, Deus ele está falando, olha, no 9 diz, né? Olha, esperamos coisas melhores de vocês que acompanham a salvação. Aí no 10 diz assim, né? Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra, do seu trabalho, de amor. Nessa versão aqui eu não gosto de falar a palavra caridade, que essa palavra foi deturpada. Se bem que caridade quer dizer entrega, dedicação, mais renúncia, mas é amor. Então, porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra de trabalho por amor, que para com o seu nome mostraste, dá para ver em você. Quando você mostrou? Enquanto você serviu aos santos e continua, e ainda serve. Enquanto você servir, Deus está vendo o amor dele em você. Olha que interessante, amado. Que texto profundo isso. Coisa que a gente nunca para ouvir, que as pessoas pensam que ser salvo é só estar na igreja
e fazer alguma coisinha, né? Assistir os cultos. E daí diz no versículo 11, mas nós desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado. Até quando? Até quando você tem que cuidar de pessoas? Até o fim de quem? Gente, até Jesus vir te buscar, ou até você ir encontrar com Jesus. É só isso. Está aí, amados. Para quê que você vai fazer isso? Qual é a outra afirmação que vem logo em seguida? Para que você vai cuidar das pessoas com amor, insistir até o fim? Está escrito aí? Está projetado? Isso. Para certeza da esperança. Para que você tenha certeza, você tem que estar servindo. Se você não está servindo, você não tem esperança de coisa alguma. Você pensa que tem, mas não tem. Se você é um crente sanguessuga, como diz ali em Provérbios, né, que o sanguessuga tem 2 filhas, dá. Só quer receber, dá, pastor não dá, líder não dá, irmão não dá, irmã não dá, não vai. Não, amado, não é isso. O filho entrega. Por quê? Porque você recebeu o maior tesouro do mundo. Você recebeu o amor de Deus. Porque o amor de Deus está derramado em vossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Você crê nisso, amado? Vocês entendem que nós não inventamos coisa alguma? Que nós não inventamos esse negócio de discipulado? Porque a gente tem muito tempo sobrando. A gente não inventou esse negócio de célula porque não está bom só para pregar para a pessoa? Não, é pregar. E você? Ser pregado, receber também. Amados, você quer manter a esperança. Quando você vê pessoa assim, estou tão desanimado, eu vou parar com a minha célula, Giovanni. Eu vou parar, a pessoa não quer nada. Sabe o que aconteceu? Acabou a esperança. Acabou. Não, eu não estou aqui forçando a barra, eu estou interpretando a palavra, leia, releia, ore, olhe. Amados, circunstâncias vão vir para impedir que você tenha esperança, que você mantenha-se firme esperando. Então, a primeira coisa, amados, é o cuidado. Você vai ter que trabalhar até o fim. Sabe para quê? Para que você não tenha uma esperança. Eu acho que Deus vai fazer. Eu acho que Deus, Ele vai me salvar porque Ele é misericordioso. Não, com completa certeza de esperança. Deus falou e Ele cumprirá. E acabou. Mas está tudo ruim, tudo desabando. Deus é Deus. Ele continua sendo Deus. Não é só porque eu canto, é porque eu creio. Por isso eu vou até o fim. Eu tentei desistir. Eu falei, eu não tenho mais pique, não tenho mais saúde. Deus falou, vai para os jovens. Vai lá. Jovens? E o jovem precisa de pique. É você. Vai lá. E está eu aqui. Correndo, pulando, dançando. E pela graça e misericórdia de Deus. Essa semana eu tive no meu cardiologista. E ele falou, como é que você está? Eu falei, doutor, eu estou meio assustado. Ele falou, por quê? Porque... sabe, eu estou tão bem. Aquele esgotamento que eu tinha quando eu pregava uma mensagem acabou. Eu estou num pique. E eu estou lembrando daquelas pessoas que estão lá desacreditada, morrendo, e de repente ele dá aquele pique, dá aquela melhorada. Oi, filho, oi, filha, oi. Então, ele olhou para mim assim e falou... Você precisa ter fé. Você tem fé? Eu falei, doutor, essa é a minha especialidade, eu sou pastor.
Ele me trata já há tantos anos, né? E sabe que eu sou pastor, mas ele veio me falar se eu não tinha fé. Ele falou, não, nós vamos fazer um check-up, mas você está ótimo, olha, seu eletrocardiograma está perfeito, aqui olhando o seu pulmão, você está bala, né? Vamos continuar. Então, sabe, amados, nós precisamos fazer a obra. Deus não quer que a gente pare, né? Aí, né, eu vi lá no sepultamento do Dudu, lá, a bandeira do Corinthians, né? E eu estava muito triste, né? E aí, quando eu olhei aquilo, eu lembrei, não para, não para, não para, né? Não tem um grito assim. Como é que é, Gustavo? Não para, não para, não para. Tem que perguntar para um corintiano, né? Então, sabe, amados, é isso. Sabe, tudo bem, a gente aprende até no mundo com aquilo que é bom. Sabe, está usando para outra coisa, nós revertemos tudo para a glória de Deus, essa é a realidade. Tem muita coisa boa, ou coisas que dão para aproveitar, para glorificar a Deus. A maioria tem que descartar, mas muita coisa boa. Então, por coincidência, eu sou corintiano também. Mas não sou mais assim, corintiano, mas eu sou. A segunda coisa, amados, que eu quero falar é olhar. Nossa, como eu passo o tempo, meu Deus. É olhar para aqueles que tiveram fé e paciência. Sabe o que é isso, amados? Olhar. O testemunho das pessoas, eles servem para nos edificar. E a palavra usa isso. E às vezes, queridos, nós aqui estamos andando, nós estamos em frente, sabe? Temos que deixar as coisas ruins para trás. Mas de vez em quando a gente tem que olhar no retrovisor para poder ver como pessoas lá atrás venceram. Então isso é muito importante. Quando nós enfrentamos algumas situações, a gente olha para o retrovisor e vê um exemplo lá atrás. E aqui Deus faz isso. Ele coloca, então, a vida de Abraão. Amados, pessoas que souberam esperar até quando? Até o cumprimento da promessa. E até o fim, Abraão esperou. Abraão, ele é chamado do pai da fé, porque ele não parou no meio do caminho, ele foi em frente. Ele cometeu os equívocos dele, sim, mas ele dava uma escorregada, ele levantava-se e sabia quem ele era, quem tinha falado com ele, quem tinha prometido. Por isso que ele é chamado de o pai da fé. E aqui, amados, fala de paciência, né? Paciência para esperar, mantiveram, né? O versículo 12 que diz, né? Para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam a promessa. Essa palavra paciência aqui não é aquela paciência de passiva, né? De esperar passivamente. Essa paciência aqui, ela é a mesma palavra que longanimidade. Ela é traduzida, a mesma palavra aqui, longanimidade. Outro dia eu ouvi o pastor Eduardo pregando isso, falando que paciência, em alguns lugares, era longanimidade. Eu falei, não tem nada a ver, paciência é perseverança. Mas, na realidade, essa palavra aqui, no original, ela pode ser traduzida para longanimidade. O que é longanimidade? O Eduardo também falou, é longo ânimo. O que é longo? Aquilo que não acaba. Nunca perder o ânimo. Sabe, a Andiara pregou aqui no mês passado, né, nas das mulheres, e ela falou isso. O que fazer enquanto esperamos? E aí até o Giovanni subiu depois para junto com ela darem o testemunho do que eles fizeram. Não é muito mais ele do que ela, né? Ela tinha que ficar passiva, apenas crendo no interior. Mas teve a outra parte que tinha que cobrir a parte dela, sem passividade, preparando, fazendo, arrumando a casa, porque minha mulher vai chegar, ai, minha filha vai chegar também, logo, logo, eu vou arrumar, eu vou pintar, eu vou fazer, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou cuidar das pessoas, para quê?
Talvez ele nem soubesse, mas para que a esperança dele fosse mantida. Porque a pessoa que se enfia num buraco, que chama-se depressão, é para baixo, se enfia-se num buraco. Essa pessoa, amado, já perdeu a esperança. Então, não é passivamente. Essa palavra é um ânimo que não vai acabar, é um ânimo que vai em frente. E quando cita Abraão, Abraão tinha uma esperança, por quê? Porque ele tinha promessa. Ele tinha promessa. E porque ele tinha a promessa, ele acreditou. Sabe quantos anos ele tinha quando recebeu a promessa? 75. 75 anos. Aí por volta de 75 anos. Ele já era velhinho. Sabe quanto tempo depois ele recebeu a promessa? 25 anos depois, ele tinha 100 anos. Agora ele estava passivo. Deus falou, você vai ser pai. Pô, você vai ser pai, o que você vai fazer? Fazer filho. Você vai trabalhar, meu. É um trabalho gostoso, mas é um trabalho. Você não pode ficar, ai, Deus falou, ele vai prometer. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso. É muito nojeira. É muito vergonhoso. Não! É muito gostoso. Vai em frente. Então, amados, não falou. E outra, ele continuou. Foi o tempo, sabia que foi o tempo que Abraão mais prosperou? Foi o tempo que Abraão se tornou um dos homens mais ricos descritos pela palavra de Deus. Foi nessa época de espera. Agora ele trabalhou tanto para fazer filho que depois para parar, né? Eu aprendi, né? Eu quando estou lá fazendo esteira, eu só ando bem rápido. Né? Para parar eu não posso simplesmente parar porque você fica meio desconjuntado, então você tem que ir parando. E depende da parada de alguém, mas a pessoa quando vai correndo, passou a linha de chegada, ela... Não! Ele continua ainda um pouco. E Abraão, ele depois que nasceu o filho dele, a mulher, a Sara morreu depois de um tempo, ele casou de novo e não parou. Foi parando devagarzinho. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele parou. Quando ele morreu, com 170 e poucos anos. Então, sabe, amados, não para nunca. Sabe, você pode diminuir o ritmo, mas parar nunca. Então, é isso. E outra, ânimo. Você tem que ter ânimo. Você não pode, por causa da demora e da circunstância. Amado, a esposa dele era estéril. Sara era estéril. Ela não poderia, ela não humanamente gerar filhos. Ela cometeu besteira mandando ele, 11 anos depois da promessa, se deitar com a escrava lá. Mas não era isso. Ele não, ele só obedeceu a mulher. Era gostoso, né? Mas aí ele só seguiu o que a mulher deu ordem para ele, mandou. Mas, amados, nós não podemos, temos que ter um ânimo, estar sempre animados. Terceira coisa, jamais deixe de acreditar nas promessas. Veja, esses versículos 16 a 18, diz assim, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Jamais deixe de acreditar. A esperança, ela tem que ser retida, por pior que sejam as circunstâncias. Deus, Ele não só prometeu, mas Ele jurou. Sabe, gente, tem alguns juramentos que, eu digo, é impossível da gente não acreditar. É lógico que Deus não precisava jurar,
Mas eu já participei de umas situações onde o diabo entrou e colocou confusão na mente das pessoas, que um falava, é assim. O outro falava, não, não é, ele está errado, é o contrário. Ficou aquela briga, e você olhava assim, e eu orei, jejuei, sentei com eles, e eu falei assim, você jura, por amor da sua mãe, a preço da sua mãe perder a vida, olha aqui, nós estamos na presença de Deus, é algo bíblico, porque Ananias de Safira, quando foi lá e mentiu para Pedro, ele bateu as botas. Não é você que vai bater a bota, é sua mãe. Ou então, você jura pela vida do seu filho, seu filhinho que você tanto ama, que você não está mentindo, que você está falando a verdade? A pessoa olha no seu olho, você acabou de orar para Jesus, você sabe que a pessoa crê. Ela olha e fala, pastor, eu juro pela vida do meu filho. Eu o juro pela vida da minha mãe. E você sabe que ele ama a mãe. Talvez se eu falasse a sogra, talvez. Mas, aí você olha assim, você fala assim, não. Eles não, como que eu diria, racionalmente, eles não estão mentindo, nenhum dos dois. É o diabo que entrou no meio dessa história. Quer saber de uma coisa? Vamos praticar a palavra. Então, aqui, amados, Deus está falando que Ele mesmo jurou. Deus mesmo jurou, não precisava. Então, são duas coisas imutáveis que diz aí as Escrituras. A promessa e o juramento de Deus. Coisa que nunca irão mudar. Isso vai durar eternamente. Entenda isso. Não estamos falando de homens, estamos falando de Deus. E por quê? Nós precisamos reter. A palavra diz reter. Aí usa uma palavra também que eu acho tão importante para nós entendermos, que nós acabamos de ler, né, quando Deus fez a promessa, no verso 14, certamente abençoando. Verso 18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Sabe por que Deus falou a firme consolação? Porque Deus está falando de lutas neste mundo. Deus está falando de perdas neste mundo. Deus está falando de pessoas que perdem entes queridos. Deus está falando de pessoas que perdem a saúde. Essas pessoas que retêm a esperança, não perdem a esperança nos momentos mais difíceis da sua vida. Ela está tendo o conforto, ou uma firmeza. Ela não vai se abalar, ela não vai perder a sua fé, ela vai perder a fé, e ela vai deixar de fazer aquilo que Deus espera dela. Eu acho lindo, né? Quando nós lemos, né? Mas de vocês, ó amados, esperamos coisas melhores. Sabe o que está dizendo? Deus tem esperança em nós, ó amados. Deus tem esperança em mim, irmão Jaci. Deus tem esperança no Senhor. Deus tem esperança em cada pessoa que aqui está. Deus tem esperança em você. Sabe? Ele espera que você vai fazer coisas e não, sabe, que nunca vai perder a esperança, que o diabo vai tentar te dar um golpe, ele vai tentar te roubar. Nós estamos numa vida onde há tantas perdas, onde há tantas decepções, sabe, amados?
Nós não podemos perder o ânimo. No mundo vocês terão aflições. O Senhor Jesus, sabendo que os discípulos enfrentariam lutas ali em João 16:33, Ele já avisou: meus amados, eu vou sair daqui, vocês vão ter perdas, vocês vão ter lutas, vocês vão perder saúde, vocês vão perder amigos, vocês vão ser decepcionados, frustrados por pessoas. No mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci esse mundo. Creia, tenha esperança. Você vai conquistar muitas coisas a despeito de todas as aflições e perdas que você possa ter. Eu estarei contigo sempre. É isso que Jesus estava falando para os seus discípulos, amados, quando fala aí de nós termos esta consolação firme, se nós mantermos esta esperança, porque nós passaremos por tantas coisas humanamente desanimadoras. Queridos, se você é uma pessoa que anda desanimado, comece a buscar a presença de Deus, comece a buscar as promessas de Deus, comece a buscar, porque certamente só desanima aquele que perdeu o ânimo, e aquele que perdeu o ânimo, perdeu a esperança. A nossa esperança, ela tem que ser mais firme do que qualquer perda, do que qualquer situação, queridos, do que qualquer frustração. Queridos, eu vi o pastor Edenecir, a Pâmela, a Rebeca estão aqui, sabe, eu vi o pastor Edenecir aqui falando, amava tanto a esposa, ele entubado, a esposa, a sogra querida que morava ali, amiga, próxima, como uma mãe, um irmão, uma mãe, ele perdeu, e Deus não permitiu que ele morresse. Os 3 estavam internados, e só ele, entubado por tanto tempo, ele voltou à vida, e ele veio aqui, falou de todo amor e carinho para com a filha. Mas ele falou: eu não preciso nem entender o que aconteceu. Se Deus quiser me falar, Ele vai falar. Mas ele disse uma coisa que eu acho que o Giovanni citou. Ele falou assim: eu estou vivo. Eu estou vivo. Deus continuou me dando vida. Eu perdi pessoas queridas, e é duro viver sem elas, é muito difícil. Viver sem a minha amada esposa é muito difícil. Mas Deus me deu a vida, aprove a Ele me dar, e eu somente confio e vou viver para louvá-lo e glorificá-lo e fazer aquilo que eu tenho que fazer nesse mundo, no tempo que eu aqui permanecer, porque Deus continua sendo Deus, e Ele é um Deus bom. Simplesmente isso, amados. Muitas promessas nós não veremos cumpridas nessa vida, mas eu quero sempre ter uma certeza: eu vou para o céu. Deus me prometeu que se eu cresce, eu iria ver a glória dele face a face, que se eu cresce, eu iria morar no céu. Eu vou crer nisso e vou trabalhar. Essa esperança ninguém rouba. Sabe por quê, amados? Porque quando se cumprir essa esperança, que já cumpriu-se em Cristo Jesus, que disse, quando esteve aqui no nosso meio: olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar, depois eu volto para buscar vocês. Sabe o que acontece? Jesus está lá, esperando a gente, e quando eu olho para Jesus, Ele faz parte daquela tão grande nuvem de testemunha, que estão torcendo por nós, que fala ali no começo de Hebreus 12, uma tão grande nuvem de testemunha, que está testemunhando a nossa carreira de fé, a nossa vida, e eu sei que assim, que como Ele foi, eu irei e estarei com Ele. E eu quero dizer, queridos, as promessas que nós não estamos vendo cumpridas aqui,
você vai ver lá nos céus. E muitas pessoas vão se surpreender. Sabe por quê? Porque nós vamos chegar lá. E Deus prometeu, sabe o que Deus prometeu para mim e para você? Se tu creres, tu e tua família, tu e tua casa será salvo. Amado, todo mundo pode não crer, mas eu creio. Eu vou chegar lá no céu, eu vou ver o meu irmão lá. E é essa esperança viva que eu tenho. Ah, mas ele morreu porque ele foi rebelde. Não importa. Deus disse, se lá no último momento, ele, do interior dele, deu um grito, um clamor: Senhor, tenha misericórdia de mim, como fez o ladrão na cruz. Um dos dois ladrões lá na cruz falou isso, e Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, muitas promessas que nós não vemos aqui, queridos, permaneça firme na sua esperança, que você vai ver lá no céu. Muitas doenças que não foram curadas de pessoas queridas aqui que nós oramos, nós vamos chegar lá no céu e ver as pessoas curadas, pulando, correndo para lá e para cá, e nós vamos poder estar com elas e dizer: Senhor, tu és fiel. Permaneçam firmes na tua esperança, que você não desfalecerá, porque tem um Deus que é o mesmo. Ele foi o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Bem-aventurado aqueles que não viram nesta vida, mas simplesmente creram, porque quem crê sempre terá uma esperança, e essa esperança te sustentará, me sustentará. A esperança, ela nos consola, a esperança nos dá conforto em situações desesperadoras. Ela é o nosso refúgio. Sabe aquele momento que você é ameaçado de todos os lados? Corre para a esperança, corre, começa: mas Senhor, tu me prometeste, tu falaste, Senhor, e eu creio naquilo que tu dissestes para mim. Corra e encha-se de esperança, porque você vai ver que ali você vai começar a sentir a paz, a alegria de Deus na sua vida. Nesse mundo, amados, não há plenitude. Entendam isso. Por isso que Jesus diz: vocês vão ter aflições. Não há plenitude. Então, a esperança nos leva à plenitude. Nós já começamos a vivê-la aqui, já pela fé, muitas coisas da plenitude, mas mesmo assim, haverá momentos angustiantes. O normal desta vida até Jesus voltar é pai e mãe morrerem. Então, nós não precisamos estar preparados para isso, nós temos que estar preparados para a vida eterna. É isso, amados, não ficar se martirizando. Mas o que eu estou dizendo é que a vida tem um ciclo normal, mas nós não podemos perder a esperança. Amados, se refugie, se guarde na esperança. E a última coisa que eu quero falar é dessa palavra que o pastor Charles tanto falou. Queridos, a esperança é a âncora da nossa alma. Eu acho tão lindo, âncora da alma. Quando fala de almas, está falando de sentimentos. E eu quero dizer, a âncora, ela é aquela que controla uma embarcação. A esperança é a âncora. Ela não vai permitir que você se descontrole, que você perca o que Deus tem para você. A âncora é aquela que deixa uma embarcação segura, para que ela não saia do lugar que ela tem que estar. Quando chegam ventos, correntezas, ondas e até tempestades terríveis, a âncora é aquela que faz com que a embarcação esteja firme no lugar.
ela pode até ser agitada para lá e para cá, mas tem algo que a ancora, que a segura. Seja um barco, seja uma lancha, seja um iate, seja um navio, seja você, seja eu, o princípio é o mesmo. É a âncora que segura no meio de um mar, no meio de um rio, no meio de águas agitadas e profundas e turbulentas. E a nossa alma, os nossos sentimentos, eles querem levar essa embarcação que somos nós nessa vida para lugares aonde não tem mais volta, aonde nós nos perdemos, mar adentro ou correnteza fora. Mas eu quero dizer, enquanto você tiver a esperança, estará seguro. E amados, a nossa esperança são nas promessas de Deus, e as promessas de Deus, sabe o que é para a nossa vida? É a palavra do Senhor. Homens mudam e nos decepcionam, mas Deus e a sua palavra continuam sendo a mesma. Eu, quando olho para a esperança, é como eu numa viagem, numa estrada muito longa, e aonde eu tenho em mente o meu destino, e eu vou, e de repente nessa estrada tem alguns obstáculos, e às vezes eu tenho que passar alguém que está muito lento, e aí eu olho no retrovisor, para não ser atropelado por alguns desavisados. Eu tenho que saber o que está acontecendo, o que aconteceu, o que acontece lá atrás. Retrovisor é para isso, para quem não sabe. Não é só pisar no freio, é olhar no retrovisor antes de pisar no freio. Não é só dar seta para a direita e enfiar o pé no freio. Ai, não sei porquê, o diabo me persegue. Só batem na minha traseira, não batem ninguém. Lógico, você breca o carro no meio da estrada, no meio da avenida, vão encher tua traseira mesmo. Tem que olhar no retrovisor, filho, e tirar sua traseira o mais rápido possível da reta. É isso. Mas eu vou fazer a curva, como é que eu vou rápido? Não sei, o mais rápido que você puder. Já vá preparado. Mas aí a gente olha no retrovisor para avançar e vê um obstáculo na frente. E na nossa vida, a gente vai ver lá atrás a obra da cruz de Jesus. Você vai ver Jesus, você vai ver os irmãos que já estão na glória. Você vai ver Abraão, os heróis da fé que deixaram a palavra, os profetas de Deus, assim, ó, vai em frente. E aí você rumo ao seu destino. Amados, vamos em frente, porque nós estamos firmados na palavra de Deus, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E Ele prometeu que você chegaria na glória, você o veria face a face, e lá as nossas promessas todas cumpridas, em nome do Senhor Jesus. Que o nome de Deus seja em cada um aqui glorificado, e que você permaneça firme na sua esperança. Não desanime, não desanime. Qual a esperança que você tem? Alguém pode dizer, mas o que eu vou esperar? Está tudo tão difícil. Olhe para essa palavra. Mas a minha vida financeira está tão difícil. Queridos, eu estou aqui para pregar a palavra, para vivê-la e para pregar. Eu falo aquilo que tem me sustentado. Talvez eu não tenha um coração tão físico, tão forte quanto o seu. Meu coração, ele é de 30% a 40% mais fraco do que um coração normal. Eu vou questionar o quê? Eu tenho as promessas de Deus, mas em compensação eu estou aqui, fazendo tudo, me esforçando, orando, meditando, clamando ao Senhor.
que as pessoas que Ele tem colocado à minha volta sejam abençoadas. Por isso eu posso estar aqui, como o vigor de um jovem, com o ânimo de um adolescente de Deus, porque tem adolescente desanimado, mas adolescente é desanimado só para as coisas ruins. Se você fala de uma aventura para ele, nós vamos surfar na praia amanhã, eu passo na sua casa às 3 da manhã, você chega lá, ela está no portão. Se a mãe falar: filho, amanhã você tem que levantar às 8 para ajudar eu a arrumar a casa, porque nós vamos receber visita. Ah, mãe, eu quero dormir com esse frio, tá de brincadeira. Mas, amado, tem de bom ânimo. Jesus venceu. Tudo isso já está vencido. Você pode não entender nada nesta vida, mas lá no céu nós vamos entender. E hoje, ao sentarmos à mesa para participarmos da ceia, o Senhor sabe que nós precisamos olhar lá na frente, precisamos de vez em quando olhar no retrovisor, e Ele então quer mostrar com algo que a gente vê, que as promessas dEle continuam valendo, que Ele já conquistou para nós a vida eterna. Ele já conquistou todas as promessas, porque todas as promessas de Deus em Jesus têm o sim e o amém. É bíblico, está escrito isso. Você tem promessa. Você perdeu? Eu também. Eu perdi minha mãe, eu perdi meu irmão mais novo que eu perdi amigos, eu perdi ovelhas, eu perdi minha saúde, mas eu não perdi a minha esperança, porque o meu Redentor vive, Jesus vive, Ele está vivo, Ele reina, Ele não perdeu o controle, Ele é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, e Ele é fiel e verdadeiro, e Ele nunca brincou com os meus sentimentos, e nunca brincou com os sentimentos. Por isso Ele é fiel para cumprir as promessas dEle na sua vida. Tão somente creia, e que hoje a esperança possa ser renovada. Se você não sabe o que esperar, olhe para a palavra e permaneça firme, levando o amor de Deus, fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Se hoje você entrou aqui desanimado, eu declaro em nome do Senhor Jesus, toda frustração, toda mentira do diabo na sua alma, nos seus sentimentos, não irão definir a sua vida. O que vai definir a sua vida é a palavra de Deus, e Ele diz: sirva, faça o que você tem que fazer, concorde ou não concorde, tome decisões, não numa alma ao léu, numa alma perdida, solta, que faz o que quer e que te leva para onde quer, mas uma alma cheia de esperança, ancorada, firmada nas promessas de Deus. É por isso que eu sirvo e sempre servirei. É por isso que eu espero em Deus e sempre esperarei. E creia, porque você vai ver o poder, a glória e a unção de Deus se manifestando em sua vida. Se Jesus disse: tem de bom ânimo, é um papel nosso buscar o ânimo, e você vai achá-lo nas promessas de Deus, tendo esperança que elas se cumprirão. Louvado seja o nosso Deus.